Seja bem-vinda, bem-vindo ao Você Pode, esse espaço de escuta, acolhimento e informação para famílias que caminham lado a lado com seus filhos, aprendendo, errando, acertando e se fortalecendo. Hoje a nossa conversa é sobre um tema que mexe com qualquer mãe, pai ou cuidador. Como proteger crianças e adolescentes dos riscos do mundo digital. Bullying em redes sociais, ataques em jogos, perfis falsos, exposição de imagem, manipulação, golpes, coisas que acontecem no silêncio da tela, mas que machucam de verdade. Para ajudar a gente a entender o que a lei garante, como agir e onde buscar apoio, eu recebo o Dr. Guilherme Machado, advogado especialista em direito civil há 14 anos, pai da Duda e da Malu e defensor incansável dos direitos de crianças, adolescentes e pessoas com deficiência. Obrigada pela participação aqui. A gente está buscando a sua participação já faz tempo, porque o tema, a gente não recebeu ainda nenhum advogado aqui para falar dos direitos, discutiu um pouco sobre vários outros temas, que inclusive já fica o convite aqui, mas essa conversa é tão importante hoje, no dia a dia. Então, assim, eu deduzo que você deva receber pessoas, assim, adolescentes, pais desesperados por conta desse tema de bullying, né? Sim, primeiramente, obrigado pelo convite, né? É um prazer a gente poder contribuir aí com um tema muito importante, sensível aí para todos nós aí, né? Com relação aos convites, desde já estão aceitos, tá? Porque, olha, vamos ter muitos temas aqui de ajuda, a sua participação vai ser fundamental aqui. Pode contar com a gente sempre que precisar. Obrigada de verdade. E a gente recebe assim, né? Recebe o cliente, tem relatos, acompanha situações dos mais variados tipos, né? Então, desde a agressão psicológica até a agressão física. Isso a gente vê muito hoje em dia. E eu vou até seguir aqui. Geralmente eu costumo fugir um pouquinho das perguntas, mas hoje tamanha importância do tema e como tem muita coisa, às vezes até um pouco técnico aqui, eu vou seguir aqui as perguntas de tamanha importância mesmo, né? Vamos lá. Quando a criança sofre bullying ou ataque online, que seja, por onde a família pode começar? Eu acho isso importante dar dica aqui e orientação com relação a isso. E o que vale como prova e qual é o primeiro passo real fora da teoria? Porque teoria a gente escuta até, né? O primeiro passo, eu gosto sempre de reforçar a questão do acolhimento, né? Uhum. Então, você precisa receber aquela criança, o seu filho, né? Dar carinho, atenção, entender, conversar, mostrar apoio. Essa é a primeira parte aí, extrajudicial, né? Vamos dizer. E seguindo, identificou ali uma agressão, algum tipo de bullying ou cyberbullying, a primeira atitude a ser tomada é a denúncia. Então tem que ser feita a denúncia, né? Boletim de ocorrência, relato que aconteceu, sempre expondo ali o maior número de detalhes possíveis sobre aquilo que sobre os fatos, né? Sobre os fatos, pessoas, horários, para que aquela investigação ela possa vir ser conduzida com o maior número de elementos possíveis para, ao final, a gente ter um desfecho positivo. Então, primeiro passo, boletim de ocorrência. Boletim de ocorrência. E com todos os fatos, se tem alguma prova, se tem alguma informação, tudo que for adicional colabora muito com o andar do processo. Colabora, né? Então, a gente agora, recentemente, no ano passado, a gente teve a entrada da lei que criminalizou o bullying, o cyberbullying, né? Com uma pena inicialmente, salvo engano, de 2 anos até 4 anos. Então, é o boletim de ocorrência. O caminho que tem que ser adotado é esse, é o necessário. Mas é incrível que a gente fala, quando tem algum tipo de esse bullying, cyberbullying, você pensa, eu tô falando por mim, tá? Eu fico imaginando aqui, nunca vivi uma situação dessa, mas eu fico imaginando assim, eu vou até a delegacia fazer um boletim de ocorrência por algo online, não vão dar importância. Então, acho que muitas famílias nem vão. Sim. Acontece disso, nem acabam nem indo, né? Porque tem essa percepção também. A gente,
acaba encontrando uma certa dificuldade, né? Até por isso que hoje a gente tem algumas delegacias especializadas, né? Então, a Delegacia da Mulher, a Delegacia de Crimes Virtuais, Cibernéticos. Então, a gente deve procurar a delegacia É isso que eu ia falar, especializada. não é nenhuma... A outra é competente também, tá? Pode ser Então, feito também na outra. Pode ser feito. Mas o que acontece? A outra, ela vai receber, então, por exemplo, uma situação de flagrante, ela vai dar importância para aquele caso. Uma situação de algum outro crime mais comum, né? E ela vai acabar dando importância para aquele caso, enfim, por uma série de fatores, né? Então, mas procura a delegacia especializada. Existem alguns tipos de delitos que permitem ser denunciados por meio do boletim de ocorrência online. Então, mas especializada, online você consegue fazer? Você pode fazer um boletim de ocorrência online e de lá eles vão receber aquilo e vão encaminhar para a área competente. Entendi. Então, primeiro passo, gente, importantíssimo, boletim de ocorrência e principalmente, se necessário, buscar, se puder buscar a delegacia especializada nisso. Sim, né? Exato. Beleza. Quando o agressor também é menor de idade, nossa, a gente vê muito isso também, né? Como funciona a responsabilidade disso? E a família da vítima fica protegida pela lei ou fica desamparada? Como é que funciona isso? A legislação, ela vai buscar identificar o crime e punir aquele crime, né? Então, eventualmente pode ter algum programa de proteção, alguma coisa, sim, mas aí seria uma outra situação, outro andamento a ser dado ali, né? O crime propriamente dito, quando a gente fala de adolescente, a gente precisa lembrar que não há crime, né? Então, são situações equiparadas a um crime. Então, por exemplo, a criança, o adolescente que comete um furto, ele não tem a responsabilização igual a de um adulto. Então, você tem o ECA que vai orientar ali, né, e especificar o caminho ali a ser adotado, mas são situações análogas a um crime, né? Não é um polêmico crime. Isso também, né? Polêmico isso também. Muito polêmico, né? Bem polêmico. A gente vê hoje as crianças e adolescentes que não podem mais ser considerados como tal, né? Exato. Então, e aí até que ponto aquela pessoa vai ser amparada por uma legislação, vai ter um abrandamento ali de uma situação, quando talvez ali não... É que você vê casos e casos, né? Assim, Sim. Adolescentes ou crianças que cometem algum delito. Sim. E são consideradas crianças, adolescentes. Então, a lei, ela pesa, não é a responsabilização não é a mesma que de um adulto. Não. Mas você vê um adolescente com uma mentalidade como um adulto. Então, Sim. Por isso que eu falo, é polêmico esse tema. E quando a gente vai para criança, hoje, bullying, você vê crianças cada vez mais jovens fazendo bullying. Sim. Eu já vi situações de crianças de 6 anos, 5 anos fazendo bullying. Assusta isso. Assusta, né? Recentemente, até na escola da minha filha, da minha mais velha, aí a gente teve aí uma situação dessa ali, de um bullying ali, até que passou um pouquinho da conta, mas tem 5 anos. Aí, né? Então, assim, é de fato muito complicado. Mas você tem a responsabilização dessas pessoas, né? Então, de acordo ali com o status da criança e do adolescente, tudo. E aí, mas você vai ter uma responsabilização ali na esfera ali, digamos, criminal. Agora, extracriminal, a gente tem a responsabilização civil. Então, por exemplo, uma criança ou um adolescente que comete algum ato infracional, que comete algum prejuízo, algum dano, quem vai ser responsabilizado por isso? Os responsáveis. Os pais. Então, os pais podem ser demandados civilmente, né? Para que se busque uma reparação patrimonial de um eventual dano sofrido, né? Então, a gente tem essa responsabilização dos pais, né? Pelo lado patrimonial ali e pelo lado ali de uma medida socioeducativa, alguma coisa. Tem que ir por um acompanhamento, alguma coisa assim também? São dois caminhos distintos, né? Um lado criminal e um lado
indenizatório. Uhum. Nossa, que tema complicado, hein? Nossa. Bastante. E aquilo que você falou, você acaba também sendo psicólogo, né? Porque você tem que acolher, primeiro passo, como você falou, acolher, entender o que está acontecendo e fazer o boletim. Olha, é algo que viver isso dia a dia. É bastante complicado. A gente tem esse lado, a gente tem que ter um ouvido ali bom e tranquilo, né? Então, porque a pessoa chega com dor, então você não adianta você receber aquela pessoa e falar assim, tá, então vamos logo pro que interessa. Minha parte é outra, né? Então você tem que ouvir, entender, ele vai desabafar, você tem que, né? Até porque quem te procura não vai te procurar por algo positivo, já é alguma questão negativa, né? Então já vem com uma dor, então você tem que estar preparado. Sim. No fim do seu dia, você tem que estar relaxado para você poder seguir no dia seguinte, né? É verdade. Doutor, e a família da vítima? Ela fica protegida pela lei ou ela fica desamparada? Não necessariamente. Vai depender do que aconteceu, da tipificação ali. Então, há uma ameaça para aquela família? Há uma ameaça real para aquela família? Eventualmente, sim, né? Então, por exemplo, a gente tem uma situação com o filho de um cidadão de alta periculosidade, né, renomado aí no mundo do crime, e aí a denúncia daquele fato repercute na família da vítima. Então, nos pais acabam recebendo ameaças, esse tipo de situação. Aí você pode vir a ter uma proteção, mas também você precisa requerer, você precisa denunciar, porque cada caso é um caso, né? Então, um processo ele vai tratar uma coisa. Se você tiver uma situação de uma ameaça, por exemplo, por conta daquele fato, a gente pode identificar ali um crime de coação no curso de um processo. Então, é um outro tipo de delito. Aí, complexo, né? É bastante complexo. É complexo. Por isso que precisa de um profissional orientando o que tem que ser feito, a importância de um profissional. Sim, é muito importante, né? A gente... as pessoas, a gente tem ideia de que assim, eu vou na delegacia, comunico e dali pra frente... toca o negócio, não é assim? Negócio. Até se toca, né? Mas é importante você ter ali um advogado ali para te acompanhar, para que você possa te dar o direcionamento. Então, acontece uma situação, às vezes você não sabe que aquilo é um outro crime, quais são os seus direitos. Não, às vezes não, acho que a grande maioria realmente as pessoas não sabem. As pessoas não sabem o que procurar, até mesmo uma delegacia especializada. Sim, né? Sim. Muitas vezes nas redes e nos jogos, quem machuca está escondido atrás de apelido, avatar, conta falsa, que seja, né? Por que é tão difícil chegar a essas pessoas? E existe responsabilidade dessas plataformas? Eu já tenho uma desconfiança que não existe. Assim, a gente... É um tema até bastante interessante, porque aí, recentemente aí, nossos tribunais superiores lá de Brasília, né? Eles começaram a adotar uma postura de responsabilização das plataformas, né? Então, a gente tem o Marco Civil da Internet, que ele colocava uma certa limitação ali, mas a gente acaba... as decisões, a jurisprudência, ela acaba conduzindo a situação para que haja ali, de fato, ali uma responsabilização. Por quê? Porque muitas vezes o cara tá se ocultando. Então, ele cria um perfil falso, ele tá utilizando um provedor de fora do Brasil, né? Ele utiliza nome de terceiros. Então, acaba ficando, de fato, muito, muito difícil a identificação. E quando você pega uma crise, aconteceu algo, assim, curioso com a Malu, minha filha, essa semana. Ela tem um celular, mas é controlado, a gente sempre controla, mas a minha mãe mandou uma mensagem no WhatsApp, e minha mãe mal utiliza o celular, né, o WhatsApp. Oi, é a vovó tal. Foi clonado. Então, aí, para explicar, né, filha, olha, clonado. Como clonado? Então, assim, olha a delicadeza do tema para você também orientar as crianças nesse quesito, né? A gente tem que ter um papo bastante aberto, né, com os nossos filhos, explicar as coisas que acontecem. Para quê?
Porque invariavelmente alguma coisa vai acabar chegando. Acontecendo, E quando chegar, eles precisam ter a informação daquilo. Falar assim, olha, mamãe, papai me falou isso, olha, deixa eu me preocupar, deixa eu, de repente... Acende um sinal de alerta, eu falo com a minha mãe, com meu pai... Deixa eu falar com a minha mãe, porque eu lembro, a situação é parecida, né? Então, a gente tem essa questão, né? Agora, a responsabilidade das plataformas, dessas empresas big, eu tenho a seguinte opinião, e eu já li reportagens sobre isso, matérias sobre isso, assim, paga-se uma multa, para eles o dinheiro não faz tamanha diferença, porque são empresas assim que têm muito dinheiro, paga-se uma multa e vida que segue. Então é difícil você controlar isso junto às plataformas, essas big techs da vida. Sim, se a gente tivesse uma penalização maior ali, né? Exato. Então precisaria ter uma fiscalização mais firme, né? Mais rigorosa. Mais rigorosa, exatamente. Porque assim, qual é a minha responsabilidade? Não foi eu quem criou o perfil, mas foi alguém que criou o perfil com a sua autorização. Aquele perfil foi verificado, até que ponto foi, é um menor de idade, não é? Não, mas você preenche lá as informações e acabou. Então assim, se você uma pessoa preenche lá, vem um adolescente de 15 anos e preenche que nasceu no ano 2000, para a plataforma ele tem 25 anos. Eu costumo ler muito sobre essas questões de tecnologia e tal, e quando você vai se aprofundar nesse tema do usuário, quantidade de usuário, e como você falou, não tem o controle, o rigor, aí você se surpreende com vários temas de responsabilidade de cada plataforma. Sim. Você se surpreende, infelizmente, negativamente com o que a gente escuta e que a gente lê, né? Mas, enfim, a gente tem que brigar por isso. A gente tem que brigar por isso, para ter esse rigor. Mas a gente tem caminhado aí, né? As decisões têm caminhado aí para uma responsabilização das plataformas. Entretanto, é aquilo que você mesma disse, né, Cassandra? É a responsabilização financeira que... Aí cabe a nós orientar, vamos falar, trabalhar na prevenção para depois não ter o problema de trabalhar na correção. Né? Exato, é sempre melhor, assim. sempre melhor a prevenção. Para quem é pai e mãe, existe algo que acende o alerta que a gente falou agora há pouco? Sinais de manipulação, assédio, tentativa de aproximação indevida de adultos. O que é assim? O que observar? O que você vê como ponto principal? É uma excelente pergunta, né? Porque isso acontece de forma sorrateira, né? Então você tem que prestar atenção, você tem que ver a mudança mínima de comportamento. Então, o adolescente começou a esconder o celular, você vê que ele está ocultando alguma informação, ali pode ter um problema. Então, ficou uma pessoa mais agressiva, ou ficou uma criança ou adolescente mais introspectivo, mudou o comportamento, é o primeiro sinal de alerta. Nossa, até me arrepiei, né? Que tema mais sensível. Sim. Né? Porque são jogos... Você vê aqueles jogos indefesos, que a gente vê criança de 6, 7, 8 anos jogando e você vê que tem outras pessoas entrando no jogo. É assustador. É um ponto de atenção contínuo. Sim, né? Você tem que estar sempre alerta. Porque eu rememorando, né? Então, eu pego minha filha ali com 2 anos, começou a ver um Peppa Pig, um Galinha Pintadinha e esses dias eu parei pra pensar e eu falei, peraí, em que momento foi que ela pulou de Galinha Pintadinha pra um Lucas Neto, entendeu? É verdade, eu perdi esse espaço. Eu não acompanhei isso, então aí tem alguns conteúdos que eu falo assim, papai não quer que você veja isso. Exato. Porque se sente ali uma certa, algum problema, né? E que tem muita coisa assim, não direta, né? Tem algumas coisas entrelinhas ali que você tem que tomar o cuidado. Aí a gente vê muita matéria de exemplos, como identificar. Eu vi um curioso, a semana passada, um adolescente conversando com alguém no WhatsApp e tal, e aí mostrou vários meninos com capuz, assim, né, sem que ela tivesse vários homens sentados, acho que tinha uns 50, e conversando, e cada
cada assunto que rolava, um tema que não era de agrado da outra pessoa, ia saindo. A pessoa ia saindo. Por fim, ficou um homem só, era uma adolescente de 13 anos, teclando lá, conversando. Quando ele tirou, era um senhor de 60 anos. Tirou, olha que curioso o comercial sobre isso. Ela estava conversando pelo tema, né, as coisas em comum, com um senhor de 60 anos. E isso é muito preocupante, né? Porque hoje, aí, com as tecnologias cada vez mais avançadas, hoje como a IA, por exemplo, você conversa de vídeo com uma pessoa e... Terapia, se faz hoje terapia com inteligência artificial. Bom, esse é outro tema também que, olha, é pano pra manga aqui pra gente discutir. Sim. Bom, além de denunciar, existem medidas preventivas, jurídicas e práticas que ajudam a proteger nossos filhos antes do problema acontecer, aquela correção que a gente fala? Não. Correção não, prevenção. A prevenção não, infelizmente é a prevenção. O melhor remédio é sempre a prevenção para tudo, né? Então é a conversa, você tá ali ao lado do seu filho, mostrar para ele o controle, né? O controle sempre tá vendo, né? Como eu disse, eu perdi o timing da mudança de um conteúdo para o outro, então falou assim, olha, vamos pensar nisso daqui. Então eu preciso talvez ter um controle um pouco mais assíduo do que ela tá assistindo para que a gente possa minimizar a chance de que algo mais grave venha a ocorrer. E também hoje a gente tem ferramentas, né? Aplicativos que você controla o que o seu filho está vendo, o tempo que ele está utilizando. Sim. Então, também existe um trabalho que o pai e a mãe pode fazer mais ali, aprofundar no que está olhando. Então, tem um controle do pai e mãe, eu acho que esse é o primeiro passo. É o primeiro passo, né? Você tem que estar ali cuidando do seu filho, né? Zelando ali por tudo. Então, é o controle, é a conversa, né? Deixar ali a criança bastante tranquila para que ela se sinta confortável para te contar até as coisas, Exato. né? Então, olha, tá acontecendo isso. O pai vai, né, naturalmente, e acaba, pega o celular, deixa eu ver aqui, quem está falando, vira e mexe, vamos ver. dá uma olhada. Tem que dar uma olhada, né, não tem jeito, porque assim, a ideia das crianças e dos adolescentes é acabar ocultando aquilo, né, então você pega hoje os adolescentes aí... Se fecham no quarto, ficam ali... Não, e o celular deles é todos aqueles com aquela película... anti-espião, né? Que você só olha se você estiver assim. Então, se você estiver de lado, você não enxerga. Você não enxerga. A cada recurso que aparece, que você assusta, né? Bom, doutor, para finalizar, para famílias que já viveram isso ou têm medo de viver, que a gente tem medo o tempo todo de viver isso, qual é o recado que você deixaria? Algo que traga um pouco mais de segurança e orientação? Olha, para quem viveu... se tá num passado recente, talvez ainda seja tempo de buscar, né? Às vezes a gente tem, olha, eu vou fazer, a pessoa tem aquela ideia, eu vou fazer isso, mas não vai dar em nada. É o que a gente falou no começo. Mas a gente começa a criar indicadores, né? Então, por exemplo, olha, eu fui assaltado aqui na esquina, eu vou fazer boletim de ocorrência, não vão achar, não vai dar nada, mas vai ter um indicador que teve aquele assalto. Teve outro, vai mapear aquela região, uma região de risco, talvez seja necessário ali um patrulhamento maior, né? Então, assim, é um trabalho de formiguinha, não deixe, né? Não deixe de fazer. Essa é a mensagem, eu acho legal falar aqui, não deixe de fazer a sua parte. Não deixe, tem que fazer a sua parte. É um tijolinho só que você vai pôr, mas é um seu... que faz a diferença. Que faz a diferença, exato, né? Então, assim, faça a denúncia, né? Busque. Às vezes, se você não tem conhecimento, não tem tempo, porque hoje a gente sabe, né? A escassez de tempo de todo mundo. Procura um profissional, né? O profissional ele vai poder ali te orientar de alguma forma. Às vezes, ele vai poder representar você ali frente àquela situação, né? Mas não ignore, né? Então, é algo que a gente precisa... eu ignoro o meu, de repente aquilo se torna um problema maior com o seu, entendeu? Sim. Então, pensando na gente e pensando no próximo. E no próximo, exato. Guilherme, obrigada por trazer clareza para um assunto que muitas vezes assusta e silencia. O mundo digital é potente, mas também pode ferir, e a informação é parte do cuidado.
Se esse episódio te ajudou, compartilha com outra família. Às vezes um conselho, uma orientação muda o rumo de uma história. Segue o Você Pode para a gente continuar nessa rede de acolhimento, proteção e pertencimento. Obrigada pela companhia e até o próximo episódio.